Bom dia! É uma gravação e hoje é o dia 2 de novembro de 2025. É um dia especial porque no Brasil se comemora, se celebra o Dia de Finados, e a gente resolveu, em vez de seguir o Evangelho, a gente resolveu bater um papo sobre, né, essa questão do desencarne, da vida que continua após a vida, e a gente tentar dividir algumas reflexões, como a gente pode auxiliar para aqueles nossos entes, amigos e relações queridas que já fizeram a passagem e que contam certamente com o nosso apoio desse lado, né? Embora a gente não tenha mais o contato físico, embora não exista a percepção desse ente, dessa pessoa querida, certamente elas recebem as influências dos nossos pensamentos, especialmente estando no mundo espiritual, onde está muito mais sensível a esse pensamento. Então a ideia é a gente trazer um pouquinho de luz nessa situação, uma contribuição da nossa parte, para que a gente tenha certeza que a gente nutre o outro lado da melhor forma possível. É verdade. Então a gente começa como nós normalmente fazemos, né? Trazemos um copo de água, porque apesar de não ser um estudo do Evangelho como temos feito, nós estamos trazendo informações do Livro dos Espíritos, né? Sim, que é uma fonte. Que são as perguntas que foram feitas aos Espíritos e foram respondidas. Então, sejam todos muito bem-vindos. Peço que vocês encontrem uma posição confortável. Vou fazer uma oração, que também é uma reflexão, e aí a gente vai dar continuidade com o Pai Nosso, Ave Maria. Respira fundo, mais uma vez. Deixa o ar sair vagarosamente. Senhor da vida, nesse dia que nossos pensamentos se voltam à lembrança dos que partiram, elevamos o coração em gratidão e paz. Sabemos que a morte não é o fim, mas apenas uma passagem. O retorno à verdadeira morada, onde o espírito reencontra o amor e a liberdade que a matéria limita. Hoje queremos compreender com serenidade e fé o caminho da alma que se desprende do corpo. Quando o último suspiro silencia na terra, desperta no infinito a vida espiritual. Alguns despertam suavemente, guiados por luzes amorosas e vozes familiares que os acolhem no outro lado. Outros ainda, presos à dor, à saudade ou ao apego, demoram a perceber que já não pertencem ao mundo material. Mas todos, sem exceção, são amparados por mãos generosas, mensageiros do teu amor, que os envolvem em ternura e os conduzem ao repouso e ao tratamento merecido. Senhor, sabemos que o sofrimento dos que ficam pode, muitas vezes, reter aqueles que já deveriam seguir. Por isso, pedimos forças para transformar a saudade em prece e o pranto em vibração de amor e libertação. Que possamos enviar-lhes luz, paz e gratidão, e não as correntes do apego ou da culpa. Que compreendamos que amar é permitir que o outro siga seu caminho evolutivo, confiante no reencontro que o tempo divino preparará. Amado Mestre Jesus,
Acolhe todos os espíritos que hoje lembramos, os que partem neste instante e os que ainda despertam nas regiões espirituais. Ilumina-lhes a consciência, alivia-lhes as dores e mostra-lhes o caminho da luz. Que cada alma encontre paz, perdão e entendimento, e que nós, os que ainda caminhamos na matéria, aprendamos a viver com mais amor, mais fé e mais entrega ao bem. Que o nosso lar, nesse momento, se encha de luz e serenidade. Que os espíritos amigos nos envolvam em vibrações de harmonia e que possamos sentir a presença suave dos que amamos, agora livres, continuando sua jornada em planos mais sutis. Senhor, nos abençoe a todos, os que ficaram na terra e os que deixaram a terra, pois estes continuam vivos. Diante do seu amor, a vida é eterna no plano espiritual. E que possamos, em comunhão de fé, afirmar: a vida continua, o amor é eterno, e a morte é apenas o retorno à casa do Pai. E a saudade é o amor que fica. Assim é, e assim está feito. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos da luz, agora e na hora de nosso desenlace, que assim seja. Bom, então hoje a gente não segue o Evangelho, então a gente está seguindo uma outra obra do Allan Kardec, que é o Livro dos Espíritos, e começa na pergunta 149, muito esclarecedor, trazendo todas essas mensagens de instruções do entendimento do mundo espiritual, as perguntas feitas aos espíritos sobre o mundo espiritual, o entendimento melhor do mundo espiritual, que é muito importante, porque dos dois lados estamos vivos, dos dois lados há uma troca em algum grau de percepção. Alguns sentem mais a presença dos que se foram, a gente é sentido mais do outro lado, dependendo do que a gente estiver vibrando, e é importante a gente calibrar esse sentir, porque a gente tem que entender que o outro lado está perceptível a isso. Né? Então é muito, muito importante a gente colocar o esclarecimento sobre isso. E eu ia ler uma parte aqui, que é a pergunta 155A, que faz a seguinte pergunta: a separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá uma linha de demarcação claramente traçada entre a vida e a morte? E a resposta dos espíritos é: não, a alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo a que se restitui subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e se confundem, de modo o espírito se desprende pouco a pouco dos laços que o prendem. E se desatam, não se quebram. E aí, em outras perguntas, várias vezes se coloca a condição que se está no lado de cá, que a gente conhece, para esse conhecimento que há do outro lado da vida.
né? Então é importante entender que realmente a vida continua, né? E nós saímos dessa vida e entramos na próxima da mesma forma que saímos. Não há nessa passagem uma melhora instantânea ou uma piora instantânea. Há uma continuidade do nosso estado vibracional, do nosso estado de consciência. Então com isso a gente já sabe que deste lado de cá, enquanto estamos desse lado de cá, é importante a gente entender o que vai vir à nossa frente, né? O Espiritismo ele tem essa grande vantagem de ele trazer, pela comunicação com o outro lado, comunicação séria, de espíritos sérios, né? Livros, mais de 400 livros, por exemplo, escritos por Chico Xavier, mais de 200 livros escritos por Divaldo Franco e outros tantos médios, e toda a contribuição de Allan Kardec, que mostra que o outro lado ele é tão vivo quanto o lado de cá e segue uma sequência lógica e evolutiva como um processo, né? E não há essa punição eterna, não há o nada e não há nessa amorosidade do Pai alguém que esteja em uma situação eterna de punição. Então é muito importante que a gente compreenda isso. Que a gente, né, continua ainda como espírito evoluindo, não é? Uhum. Então a gente tem esse compromisso de vir à Terra para continuar esse processo de evolução no espírito, como espírito, uhum, não é? E aí quando a gente faz essa passagem, né, finaliza esse processo que foi combinado, que foi determinado, uhum, quando termina essa fase, voltamos para o mundo espiritual e continuamos o nosso processo evolutivo. É verdade. E é como numa escola, né? Numa escola, o aluno não tem condições de aprender tudo em um ano só, e ele volta, e aí quando ele consegue compreender aquele processo, e ele vai para um processo mais largo de conhecimento, que, aproveitando o que ele viveu, aproveitando o que ele aprendeu, ele vai viver o segundo ano dele da escola, e depois ele vai no terceiro, e vai sucessivamente. E quando ele não aprende, nada mais justo de que se repita a lição, para que ele possa compreender bem aquela lição. Então esse processo de ir e vir é uma demonstração imensa da amorosidade do Criador para conosco. Primeiro, ele sabe que nós não temos a condição de, num curto espaço de tempo, construir elementos de justiça, de fraternidade e de todas as qualidades necessárias num curto espaço de tempo. Então a gente tem o livre-arbítrio, a gente tem escolhas, e muitas vezes a gente erra nas nossas escolhas. Claro. Quando a gente erra nas nossas escolhas, não é um erro que nos gere uma pena eterna. Se você comete algum erro, seja na vida civil, aqui na nossa vida encarnada, há uma proporcionalidade no seu erro e, idealmente, existiria um processo que lhe fizesse aprender para você não mais errar, né? E na vida é assim, você tem um processo, um período em que a gente recebe esse corpo. Uma das propriedades desse corpo é o esquecimento de vidas passadas, porque seria muito complicado a gente chegar nessa vida e descobrir que aqueles que estão próximos a gente, de nós, parentes próximos, amigos próximos, relações próximas, na verdade estão sendo colocados ao nosso lado, porque precisam ser trabalhadas essas relações, porque nós no passado não estivemos em equilíbrio com aquela relação, ou fomos demasiadamente impacientes, ou fomos demasiadamente egoístas, ou fomos demasiadamente violentos, fizemos alguma coisa, né? E uma parcela das relações que vem até o nosso momento que precisam de ajuste. Outras que encontramos com harmonia, que quase que nos identificamos com
um carinho muito grande, quase que instantaneamente, são almas que a gente já acertou, já está em equilíbrio. Mas aquelas que são difíceis, relações difíceis de família, relações difíceis das diversas ordens, são um indicativo de que no passado a gente não trabalhou bem aquilo ali. Esquecemos por uma bondade divina que nos faz só ter aquela percepção de que é difícil essa relação, mas é um bom indício de que é naquela relação que a gente tem que trabalhar. Isso, e aí quando a gente lidar, né, com essa questão da finitude do corpo físico, a gente tem momentos, nós que ficamos, temos os momentos de reflexão, temos um momento de dor, temos um momento de culpa, temos um momento né, de pensar o que eu poderia ter feito, o que eu poderia ter dito, o que mais eu poderia ter contribuído ou não, né? E essa é um ponto de vista muito importante, porque pensando, né, no Dia dos Finados, onde muitas pessoas vão visitar o cemitério para homenagear aquele ente querido que já fez a passagem, a gente pensa, né, que interessante essa concepção, né, dessa necessidade de ir, né, num lugar físico onde um dia foi depositado aquela matéria que já não existe mais, que já se deteriorou, e que aquela alma, aquele espírito que já está em outra dimensão, né, num outro lugar, como que às vezes a gente ainda fica muito preso a essa conexão de uma forma que talvez às vezes prejudica, né, esse espírito que fez a passagem. E tem eu ouvi na internet uma fala que me tocou muito, porque é uma analogia que faz muito sentido. E eu vou ler aqui para vocês. Imagine você estar à beira do mar e ver um navio paradinho. Você fica olhando aquele navio enquanto ele vai se afastando. Ele vai ficando cada vez mais longe, até que finalmente parece apenas um pequeno navio. Lá no horizonte, lá onde o mar encontra o céu. E aí você se encontra dizendo: pronto, ele se foi. Mas foi para onde? Foi para um lugar que a sua visão não alcança. Só isso. Esse navio continua tão grande, tão bonito, tão imponente, como era quando estava perto de você. A dimensão diminuída está em você, não nele. E naquele momento em que você está dizendo ele se foi, existem outros olhos vendo ele se aproximar. E outras vozes clamando com alegria que ele está chegando. Quem seriam esses que clamam com alegria? São os nossos antepassados, são os espíritos de luz, são, não é? Esses mentores que estão ali prontos para nos receber, né? Para receber esse espírito. Então, quantas vezes nós nos perdemos chorando, sentindo saudades. A saudade é muito natural, não é? Você está ficando nervoso porque o tempo está passando. Mas deixa eu avisar, aqui no Instagram a gente vai ser cortado, né? Mas se você quiser continuar nos assistindo, a gente vai estar no YouTube, o Mestre em Outras Palavras, tá bom? Então, quando a gente fica aqui na Terra
com essa sensação de dor, de tristeza, de arrependimento, de culpa. Tudo isso tem uma vibração, não é? Que é percebida pelo outro lado. Que é percebida pelo outro lado, não é? Quando a gente diz, ele se foi, ele foi embora, ele não está mais aqui, ele não existe, sim, ele continua existindo. E ele está, né, esse espírito está no seu processo. E isso faz parte de todos nós, não é? Então é uma percepção que talvez nos acalente o coração, né? Que depende também de nós ajudar esse espírito que a gente ama tanto, continuar a sua trajetória, ao invés de chorar de tristeza, chorar de saudade, sim, mas de alegria, porque voltou para a casa do Pai, né? Voltou para os braços do Criador. E o que eu posso fazer, né? O que nós podemos fazer como seres humanos que ainda sofrem, que ainda tem dificuldade com essa separação? O que a gente pode realmente fazer para contribuir para que essa vibração chegue e seja uma transição mais fácil, né? Talvez a oração. É verdade. E tem um exemplo do Chico, né? Chico Xavier, que ele encontrou uma mãe em profundo desespero, porque dizia ela que tinha perdido a filha num acidente. E a primeira atitude dele foi de estar juntos, sem fazer um sermão, sem falar nada, acolhendo, sabendo que aquela dor ela vai ter o seu momento e é natural que assim seja. Então, naquele primeiro momento, ele não falou nada, ele reconheceu aquela dor e foi de profunda amorosidade com essa mãe, porque o que ela estava precisando naquele momento era um acolhimento. No desdobramento das coisas, haveria um momento adequado, onde seria esclarecida essa mãe, caso ela estivesse ainda em uma perturbação desequilibrada. E o que é essa perturbação desequilibrada? Estar numa revolta e dizer, por que você se afastou? Você tinha que estar aqui. E essa vibração que chega até o desencarnado com um fator de desequilíbrio. O que, na verdade, passar desse momento inicial de dor, é compreender que, para continuar a amar esse que se afastou, a gente tem que fazer uma lembrança equilibrada, sabendo que foi durante aquele tempo que se passaram juntos, lembranças positivas dos momentos em que estiveram juntos, não desejando e não aspirando que ele volte, porque isso não é possível, mas sim que ele caminhe ainda seguindo a sua vida, que é plena do outro lado. Então aquela vibração aquela oração que deseja que siga o seu caminho em harmonia, que esteja bem amparado pelos amigos espirituais, que reencontre a família que já está lá antecipadamente. Então já foram muitas vezes os avós, já foram os bisavós, então já tem gente do outro lado. É como esse navio que a Carmen falou, sai daqui, mas chega em algum ponto. E se a gente não fica como que vibrando por essa chegada, por esse reencontro, não vai chegar nem bem do outro lado e não vai estar fazendo bem a nós. Então, é muito importante a gente entender a importância desse processo de apoio. Porque é um processo difícil para ambos, né? Para os que ficam e para os que estão nesse processo de transição, né? Aqui na pergunta 163, fala isso, né? Deixando o corpo, na pergunta 163, deixando o corpo, a alma tem imediatamente consciência de si mesmo? E aí a resposta, consciência imediata não é bem o termo. Ela fica algum tempo em estado de perturbação, e aí volta a dizer, dependendo do grau
de equilíbrio e de desapego, porque muitas vezes você está num processo enquanto você está aqui e você já reconhece uma série de coisas. Você diz, olha, eu não levo o meu carro, eu não levo a minha casa, eu não levo os meus parentes, eu vou sozinho nessa caminhada. O que eu levo nessa caminhada? Eu levo a minha, né, o que eu construí em termos de qualidades, em termos de como eu posso dizer, em termos de consciência, isso eu levo. Então, a gente tem que estar preparado primeiro, viver o momento de reconhecer quem você ama, quem você ama, você reconhece isso, você fala isso, você dá tempo para estar com essas pessoas. Então, muitas vezes, quando acontece essas doenças em que a pessoa fica um tempo acometida de uma doença muito grave, aquelas pessoas próximas tomam a consciência da finitude e tentam se aproximar quando ela teve muitas vezes anos para ter aquela conversa, para ter falar Mas aquelas nunca palavras. É tarde, né? Claro, nunca é tarde. É sempre, tudo na vida a gente encara como sendo oportunidades, né? Quem nunca, né? Quem nunca deixou para depois para falar aquele eu te amo? Quem nunca deixou para depois fazer aquela ligação e dizer, tô lembrando de você, eu queria saber como você tá. E é isso, né? E quando a gente lida com a finitude dessa vida material, a gente começa a perceber o quanto que o tempo está passando, né? E para que deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje? Continuando essa pergunta do número 163, tem essa outra que é de 164, dizendo: todos os espíritos experimentam, no mesmo grau e pelo mesmo tempo, a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? E a resposta dos espíritos é assim: não, depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, porque se libertou da matéria durante a vida do corpo. Ao passo que o homem carnal, aquele cuja consciência não é pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Ou seja, quando ele está falando dessa questão da alma pura, ele está falando da consciência. Da consciência de que nós somos seres vivendo essa experiência na matéria, mas na verdade nós somos seres espirituais. E a gente nunca sabe quando é a nossa hora de partir. Então, se a gente não sabe quando é a hora de partir, a gente tem que ter uma ideia de que a gente deve perdoar quem a gente ainda não perdoou por alguma razão. A gente deve, de novo, restabelecer conexões com aqueles que a gente se afastou e a gente sabe que ama, né? A gente só deixou de dedicar um tantinho de atenção, de tempo, e que certamente a gente, numa partida súbita, a gente vai estar dizendo, meu Deus, quanto eu perdi. E fizeram uma pesquisa muito grande em cima dos doentes terminais, perguntando a eles o que era o grande, naquele momento, quase chegando ao final da vida, qual era o grande atitude ou coisa que não fez e que ele gostaria de ter revertido e feito. A maioria absoluta, se não todos, disseram que foi o tempo com relação a pessoas que eles amavam. Ninguém falou de uma viagem que deixou de fazer, ninguém falou de um carro que deixou de comprar. Nesses momentos finais, eles olharam para todas as relações, porque esse momento de dor e final faz-se olhar a coisa que é mais importante. São as relações e as pessoas que estão próximas, as pessoas que amamos. E aí cada um viu que queria ter dado mais tempo a determinadas pessoas, a determinadas situações que eles não fizeram naquele momento. Então, já que a gente está bem, ou se a gente não está nem tão bem, mas a gente está em condições de tomar uma atitude, façamos isso. Né? Façamos. Se esse ente querido
já desencarnou, faça uma oração para ele, não só nesse dia de finados, como sempre, né, que uma situação acontecer e puder se lembrar, mande uma oração. E o quanto é importante, desculpa, te interrompi? Não, nada. O quanto é importante a gente continuar o nosso trabalho de evolução pessoal, de evolução como ser espiritual. E esses encontros, por exemplo, esses estudos no lar, o quanto que isso nos fortalece, nos esclarece, não é? E aqui nessa pergunta do 165 diz assim: o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração, mais ou menos longa, desse processo de perturbação do espírito depois que faz o desencarne? E a resposta dos espíritos é: influência muito grande, visto que o espírito já compreendia de antemão a sua situação como espírito. Porém, a prática do bem e a consciência pura exercem também uma maior influência. E aqui diz, né, no momento da morte, tudo, a princípio, é confuso. A alma precisa de algum tempo para se reconhecer. Acha-se como que aturdida, no estado de um homem que despertou de profundo sono e procura compreender a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria, da qual acaba de se libertar, e se dissipa a espécie de nevoeiro que lhe obscurece os pensamentos. Estamos com 32 minutos. Ele aqui é o time man. Fica né? no relógio. E a gente vai ver. Dá vontade de continuar, né? Porque é tudo muito pertinente, né? E que bom que a gente está tendo essa oportunidade de pensar sobre isso, sobre a finitude do nosso corpo físico, sobre a continuidade da nossa vida espiritual. E tenho certeza que muitas pessoas também sentem essa necessidade, né, de mergulhar um pouco mais. Então, a gente recomenda muito que a gente vá o Livro dos Espíritos, né? A partir da pergunta 149. Isso, já come. E a gente espera que a nossa gravação fique boa, porque na semana passada tivemos problemas técnicos. Mas vai dar tudo certo. Tá bom? Então tá bom, gente. Um bom começo de novembro para vocês. Isso, feliz novembro. Nós já estamos em novembro de 2025, que é um absurdo. E que tenha um dia maravilhoso amanhã, né? No domingo, nesse orem domingo. E mandem amor para os entes que já se foram, porque eles vão receber isso muito bem. Fiquem com Deus. Bebem a sua muita água luz e até lá. Tchau, tchau.